Olá, cara aluna, dando continuidade aqui ao nosso assunto de atualidades do mercado financeiro, comigo, professor Ricardo Barros, já me apresentei aqui para vocês, ok? Então vamos agora começar a entrar na seara de indicadores econômicos, tá legal? Vamos ver agora como é que funcionam os principais indicadores econômicos da atualidade, PIB, inflação, balança comercial, quando você é superavitário, quando você é deficitário, vamos encadear tudo isso certinho para eu e você conseguir entender o panorama que nós estamos inseridos aqui no nosso mercado, ok? Então isso é de extrema importância para você entender toda a parte da estrutura financeira nacional, que nós já vimos, toda a parte de mercado financeiro e como isso se integra, como você pode medir, mensurar, ordenar essas situações, tá ok? Então, vamos lá. O que vamos começar a falar? Vamos começar a falar novamente, retomando a taxa Selic, tá? O que já falamos sobre isso, meu caro aluno? Que a taxa Selic é um instrumento de política monetária. E se vocês lembram bem, ela é feita por quem? Pelo Copom, Comitê Nacional de Política Monetária, tá ok? Outra coisa importante é que a taxa Selic é uma referência de taxa de juros básica da economia. É por isso que ela se chama taxa de juros básica da economia. Então, todo o nosso mercado vai estar referenciado pela taxa Selic. Vai ser a taxa que o governo te paga suas obrigações, vai ser a taxa que os bancos usam para remunerar os seus investidores, vai ser a taxa que os bancos se baseiam para poder conceder os empréstimos para a população. Ou seja, quanto uma taxa Selic mais alta, você vai ter um empréstimo também mais caro. Uma taxa Selic mais baixa, você tem uma taxa de empréstimo que tende a ser mais barata. Por quê? Se o banco ele está pagando caro pelo dinheiro, ele vai emprestar o dinheiro caro. Retomando só o que a gente já falou, aquela situação que uma das mecanismos de você tentar conter a inflação é justamente aumentar a taxa de juros, tá ok? Ou seja, se você tem uma taxa de juros alta na economia, você vai desestimular que esse dinheiro circule na economia, tá? E esse dinheiro acaba sendo transferido para bancos, para governo, e isso dá um jeito de frear a inflação, certo? Então é por isso que a taxa Selic ela é um instrumento de política monetária, que vai dizer ali direitinho como é que vai ficar a referência mesmo da economia como um todo, tá legal? Daqui vamos para onde? Produto Interno Bruto, o nosso PIB. Primeira coisa que temos que saber, trata-se de um indicador macroeconômico e um indicador de extrema importância para medir o crescimento de um país. Então, com certeza você que está em casa já viu muito no jornal, muito na TV falando o seguinte: o Brasil esse ano teve o pior crescimento do PIB, teve um crescimento do PIB abaixo do esperado, teve um PIB nesse trimestre menor, etc. O PIB da China cresce a 2 dígitos por ano, etc, etc, etc. O que seria o PIB, o Produto Interno Bruto? É a soma de todas as riquezas que o país produz. Tá ok? Então, pela medida do PIB, a gente consegue saber se um país está em crescimento, se ele tem uma economia forte, uma economia robusta, que pode fazer frente aí ao cenário nacional. Então é por isso que é importante a gente saber o que é PIB. Uma coisa interessante também, quando você tem um declínio no PIB de 2 trimestres consecutivos, nós temos o que é chamado de recessão técnica. Ou seja, se você pega 2 trimestres consecutivos, pega o trimestre abril, maio, junho e depois julho, agosto, setembro, e você vê que tem uma redução no PIB, por mais que ela seja de menos 0,001%, você tem uma redução no PIB consecutiva, economicamente falando, os analistas dizem que a gente está em um cenário de recessão técnica, tá? Porque o PIB ele tem que ser uma escada, ele tem que ser sempre crescente, certo? Para conseguir manter a economia girando, para conseguir manter as empresas produzindo e as pessoas consumindo. Porque se as pessoas param de consumir, as empresas não produzem, a riqueza não é gerada e temos uma crise, tá? Então, para o sistema que a gente vive, é muito interessante estimular o consumo. Não é interessante que você compre um celular e depois fique com esse celular 10, 20 anos. Não é interessante, que nem em casa de vó antigamente, que você comprava uma geladeira, deixava a geladeira ali e ficava lá 40 anos naquela geladeira. Até hoje você deve usar a geladeira de sua avó, se duvidar. Hoje em dia, isso não é mais interessante. O nosso sistema monetário, ele não incentiva que isso aconteça, tá? Por quê? Porque a economia precisa crescer, a economia precisa girar. Então as empresas têm que continuar produzindo geladeira e as pessoas têm que continuar comprando geladeira. É por isso que antigamente você via apenas um modelo de eletrodoméstico e hoje você tem inúmeros modelos de eletrodoméstico, até cor, até retrô, tudo possível para estimular o seu consumo, porque é isso que sobe o PIB do país.
E algo muito importante se falar também é que o PIB, apesar de tudo isso, ele é um índice de crescimento, porém não é um índice de desenvolvimento. Ou seja, um país ter um PIB alto não significa que ele é desenvolvido socialmente. Por exemplo, a Índia tem um PIB altíssimo. Agora nós sabemos que a Índia tem profundas mazelas sociais, de educação, de pobreza extrema, várias coisas aí que não caracterizam a Índia como um país realmente desenvolvido. Outra situação, por exemplo, países nórdicos como Finlândia, Noruega, Dinamarca, o que acontece com esses países? Eles têm um PIB um pouco menor, porém você tem um grande desenvolvimento social, tá? Então, ou seja, você não necessariamente ter um PIB alto e estar entre as maiores economias do mundo, os maiores PIBs do mundo, te caracteriza como um país desenvolvido. Uma prova disso é que a economia do México é maior que a da Finlândia, por exemplo. A economia do México é maior que a da Noruega, certo? A economia do Brasil é maior que a do Canadá, tá? Ou seja, é um índice de crescimento, mas não desenvolvimento. Desenvolvimento entram índices como distribuição de renda, educação, cultura e coisas afins que realmente caracterizam um país desenvolvido. Tá ok? Vamos para cá então continuar. Continuando então, temos a balança comercial. Sempre se fala nisso. Esse ano o país terminou com a balança comercial superavitária. Esse ano o país terminou com a balança comercial deficitária, uma balança comercial nula. Mas o que quer dizer isso? Meu caro aluno e minha cara aluna, simplesmente balança comercial são as exportações subtraídas das importações. É tudo que o país exporta em valores brutos, tá? Diminuído de tudo que ele importa em valor bruto. Ou seja, se o país vai lá e exporta um container gigantesco de soja e importa um chip de computador que custa mais que essa soja, ele tem um déficit, tá ok? Então é em valores brutos. Então isso que funciona a balança comercial. Se você tem mais exportações em valores do que importações, você tem uma balança comercial maior que zero ou positiva. Então você tem uma balança com superávit. É daí que se fala, o superávit primário, tá? Quando fala que a economia é superavitária, tem uma balança comercial favorável, uma balança comercial positiva, significa exatamente isso. Você tem mais exportações do que importações. E o contrário, quando você tem essa balança comercial menor que zero, você tem um déficit, ok? Por isso, meu aluno, que é importante você entender quais são esses indicadores, porque isso pode vir muito enunciado da sua prova. E aí você tendo uma noção, as proposições ficam muito mais fáceis, é muito mais tranquilo, beleza? Vamos agora para os índices de inflação. Esses dois índices aqui, ó, eles são de inflação, tá? E qual é a diferença deles? O primeiro que eu vou falar é o IPCA, que talvez a gente mais ouça falar, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E por que amplo? Esse A de IPCA é de amplo, porque caracteriza uma inflação que estuda, que analisa quem ganha de 1 a 40 salários mínimos. Ou seja, vamos arredondar para R$1.000 salário mínimo hoje, é desde a família que ganha 1.000 até a família que ganha R$40.000. Tá? Então vai analisar como é que está lidando os preços do mercado para toda essa faixa de renda. Ou seja, por isso que é índice de preço ao consumidor amplo, tá? De 1 a 40 salários mínimos. Então quando você ouvir IPCA, ele pega a inflação de todo mundo, até de quem ganha muito bem, ok? Se você tem uma família que ganha mais de 40 salários mínimos, a inflação não vai atingir ele da mesma maneira que atinge nós réis mortais, né? Então você já tem outro tipo de indicadores aí que não são muito usados na economia. E quem é que mede esse IPCA? Quem mede esse IPCA é o IBGE. Então o IBGE tem lá seus agentes censitários, seus agentes que fazem também essa pesquisa de preço, e eles vão anotar preço por preço de todos os estabelecimentos e vão montar o IPCA. E qual é o outro índice de inflação que é muito utilizado no Brasil? É o INPC, que é Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Você vê que é praticamente a mesma coisa, só que enquanto o IPCA é o consumidor amplo, o INPC é o consumidor mais perto de nós, é o consumidor, digamos, restrito. É aquele que ganha de 1 a 5 salários mínimos mensalmente, tá ok? Então, vai se medir em tudo, em grandes grupos, você vê como é que tá a alimentação, o vestuário, automóveis, etc, etc e tal, para você conseguir no final fechar
a sua inflação mensal e depois o acumulado anual. E é em cima dessa inflação medida pelo IPCA que você vai ter o quê? Aumento de salário de funcionários do público, aumento de salário de sindicatos, de empresas privadas. Você vai ter vários reajustes econômicos que vai você ter uma ideia do seu ganho real. O que é seu ganho real no período? É o que você ganhou nominalmente, ou seja, deixei R$1.000 lá no investimento, fiquei com 1.100. Qual é o meu ganho nominal? 10%, R$100. Só que se a inflação do período foi 6%, o meu ganho real é a diferença, é apenas R$40. Entendeu? Então essa é a funcionalidade prática de investimento da gente saber o que é inflação. Ela deduz o nosso ganho real. Nada importa se você está ganhando dinheiro, se a inflação está comendo tudo junto também. Tá ok? Vamos para cá aqui para continuar. Seguindo, temos o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado. Ele também é uma medida de inflação, agora é uma medida mais ampla, para lidar com empresas, coisas parecidas. É uma medida que afeta mais ou menos todos por igual, tá ok? E para que se usa o IGPM? Ele é calculado mensalmente, porém não é mais pelo IBGE, como é o INPC e o IPCA. Ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, ela mesma, que faz alguns concursos, que tem a faculdade, ela que é responsável por calcular o IGPM. E para que é usado esse IGPM? Normalmente o IGPM é usado para reajustar serviços que são comuns a todos os cidadãos, como por exemplo, luz, energia elétrica, aluguéis, entre outros. Ou seja, quando você tem um aumento ali de aluguel, um aumento na sua energia elétrica, esse aumento ele não é medido pelo IPCA ou pelo INPC, ele é medido pelo IGPM. Tá? Nem precisa dizer que INPC, IPCA e IGPM vão ter valores diversos, certo? Mais ou menos eles vão estar na mesma confluência. É muito difícil você ter um IPCA positivo e um INPC negativo. Você quer dizer o que com isso aí? Que apenas os produtos de 5 a 40 salários mínimos aumentaram e os outros de um poder aquisitivo menor diminuíram? Isso é muito difícil de acontecer na economia, tá? São os 3 indicadores aí inflacionários, mas cada um tem a sua função. É importante você levar isso para a prova, tá ok? E por fim, eu vou falar aqui das agências de risco. Todo mundo ouve falar, a nota do Brasil foi rebaixada de tal para tal, a nota do Brasil aumentou, o risco Brasil, a capacidade do Brasil honrar seus compromissos no cenário mundial. Tudo isso ele é qualificado pelas agências de risco. Ok? E o que é que essa agência de risco fazem? Elas pegam a conjuntura de um país, veem vários indicadores econômicos, como todos esses aqui que nós já vimos, certo? E eles, a partir disso, dão uma nota para o país, um rating, chamado de rating soberano, tá? Que é a capacidade do país de honrar seus compromissos. E aí eu te falo, se coloca na cabeça de um investidor internacional, finge que você está com a conta recheada de dinheiro aí, quer investir em grandes coisas. Aí você vai olhar lá e ver que a nota do Vietnã é D, a pior nota possível, que o país está vivendo. A Síria, por exemplo, que está vivendo uma guerra, quanto é que deve ser o rating dela? Será que algum investidor iria comprar títulos públicos da Síria, sabendo que eles podem sofrer arresto, um recolhimento compulsório a qualquer momento para poder financiar esforço de guerra? Provavelmente não. Eu nem sei qual é a nota da Síria na realidade, ou se ela tem esse serviço, mas é essa visão aí que você tem que pensar, tá ok? Então, isso serve, essa agência de risco, ela serve para ordenar as notas dos países para que os investidores internacionais, as empresas internacionais, vejam se vale a pena adentrar naquele país, seja com capital especulativo, seja com empresa propriamente dito, se vale a pena fazer investimento naquele país, tá ok? Isso é o que? O rating soberano. Hoje, o Brasil, ele trabalha contratualmente com 3 agências de risco, tá? Em ordem da mais famosa para menos famosa, temos a Standard Poor's, né, que é uma das agências de riscos que é americana e que faz toda a análise do contexto brasileiro. Temos também a Fitch Ratings, que é uma segunda agência de risco, tá? E a Moody's Investor Service, ok? São essas 3 que contratualmente elas analisam o risco Brasil, analisam o rating brasileiro. Só existem essas 3? Não, existem outras agências de risco, mas nada impede que essas outras deem notas para o Brasil. Nada impede que você, como investidor, procure uma agência de risco e pergunte qual é a nota aí deles. Nada impede que você faça isso. Mas o que o Brasil tem um contrato, o que o Brasil aceita, o que o Brasil reconhece como uma boa agência de risco para ele, são essas 3.
E o que já caiu, inclusive na prova do Banco do Brasil de Atualidades do Mercado Financeiro, foi uma menção a essa aqui, a Standard Poor's, certo? Que é a agência de risco mais famosa hoje no contexto brasileiro, certo? E para finalizar, essas agências de risco, elas fazem o quê? Elas dão uma nota que vai de D até AAA, certo? Então você tira como? Você tira, por exemplo, nota D, depois entra a nota CCC, depois CC-, depois CC, CC+, C, BBB e por aí vai, certo? E como é que funciona hoje no Brasil? Qual é o panorama do Brasil hoje, com dados de 2017, tá? Eu não achei nenhuma agência de risco classificando o Brasil ainda em 2018, estamos no começo do ano, mas com dados de 2017, a nota do Brasil hoje vai de BB- a BBB. Então estamos em uma situação aí intermediária para cima. Agora, como sempre acontece, se houver um rebaixamento dessa nota, se alguém tirar o BB e o BBB e colocar um BB+, ou um BB- ou um BB, o que pode acontecer? Pode acontecer de vários investidores que não são tão propensos ao risco, grandes investidores, países que investem em outro país, retirar esses recursos do Brasil, o que é uma catástrofe para o país, certo? Então por isso que é tão importante você conseguir elevar o risco Brasil, você aumentar a sua nota nas agências de risco, tá ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula aqui de atualidades do mercado financeiro, indicadores econômicos, e vamos dar continuidade em seguida. Vamos lá, meu aluno e minha aluna, dando continuidade aqui, a matéria é atualidades do mercado financeiro. Vamos ver agora as projeções e o histórico dos principais indicadores financeiros que existem hoje aqui no país, tá? Apesar de ser um pouco chatinho e assustar um pouco que tem um monte de número, você precisa mais prestar atenção na oscilação dessa numeração. E outra coisa interessante é que numa prova do Banco do Brasil de atualidades do mercado financeiro do ano de 2015, cobraram exatamente o número da meta da inflação, tá? Então a minha função aqui, infelizmente, eu vou ter que falar tudo tintim por tintim, porque pode chegar e vir caído para vocês, e é um assunto muito atual. Nos últimos 3, 4 anos a gente só fala de crise econômica, a gente só fala em alta inflação, a gente só fala em oscilação da taxa Selic. Então uma prova de atualidades do mercado financeiro é muita chance que caia algo relacionado a isso, certo? Vocês vão ver no material de você que está em casa aí, não precisa sair decorando número por número, mas tem que ter uma ideia, tem que marcar alguns pontos históricos que vai ser muito importante para a compreensão de sua prova. Não só a prova de atualidades do mercado financeiro, volto a falar conhecimentos bancários e, por que não, uma prova de atualidades, tanto do Banco do Brasil ou qualquer outro concurso que você esteja fazendo. Isso com certeza vai te servir. Não só para isso também, para você conseguir observar melhor a economia brasileira à sua volta, tá ok? Então, vamos lá? Seguinte, históricos e projeções 2014, 2017 e 2017, 2020, tá? Começando pela taxa Selic. A taxa Selic é uma montanha russa. Como já falamos, ela mede é uma maneira de você combater a inflação e de você referenciar a taxa de juros básicas da economia. Elas são sempre referenciadas pela taxa Selic. E é importante ver o que aconteceu com a taxa Selic ao longo desses anos. E vamos ver aqui comigo. Primeiro, em 2013, eu botei só algumas taxas, porque essa taxa Selic ela é medida diariamente, tá? Mas eu só coloquei os pontos mais importantes para vocês perceberem como é essa projeção e essa oscilação dessa taxa, tá? Em 16 de janeiro de 2013, a taxa Selic marcava 7,12%, um número que estava aceitável, estava dentro dos padrões. No meado de 2013, em agosto, ela já subiu para 8,90%. Dava os primeiros sinais que o governo estava endividado, que o governo precisava garantir, angariar recursos para conseguir fazer frente a seus investimentos. E como é que o governo angaria recursos? Aumentando a taxa de juros, para se tornar interessante, se tornar sedutor, um investidor tirar seus investimentos de outros seu dinheiro de outros investimentos com mais risco e colocar numa renda fixa, emprestar para o governo. Se você tem uma taxa de juros alta e um investimento livre de risco, você está no céu. É o melhor possível para um investidor, tá? Então começou-se a ver, a partir do mês de 2013, essa tendência de alta da taxa Selic, tá? E nós vamos ver que chegou num ponto nunca antes visto. Em 2014, logo no início da crise econômica, importante saber
que 2014 começa a marcar o início da crise econômica que assolou o Brasil, tínhamos uma taxa de 10,40%. Já é uma taxa que passou dos 10 dígitos da taxa Selic. Então já começou a ligar um alerta. O que está acontecendo? Né? Uma taxa alta, ela é usada para quê? Para frear a inflação. Então já começou a se ver que os preços começaram a ficar um pouco descontrolados. Então o governo teve que aumentar essa taxa para tentar frear a inflação e angariar mais ganho público. Ok? E se manteve essa situação durante 2014 inteiro, chegando de 10,40 a 10,90, certo? Todo mundo lembra que 2014 foi o ano da derrocada. Gente, você que está me assistindo em casa, eu quero deixar uma coisa muito clara. Tudo que eu estou falando aqui, ele não tem nenhum viés político. Isso é fato. Não é minha função entrar em juízo de valor de governo Dilma, governo Lula, o próximo governo agora 2018, o governo Temer. Eu estou aqui lidando com fatos, então eu vou estar mostrando o que aconteceu de fato. Tá ok? Esclarecimento feito, vamos continuar. Em 2014, então, que começou a se agravar a crise, por mais que se manteve estável a taxa Selic, tivemos um salto em 2015 que chegou no 12,15%. Nesse momento, o mercado ficou em euforia. Por quê? Tava todo mundo pegando o seu dinheiro e colocando na renda fixa. Você tinha uma projeção de alta desde 2013. Então você tinha uma poupança dando 6% ao ano. Você tinha um índice Bovespa, uma bolsa de valores, dando em torno aí de 9 a 15% ao ano, mas cheio de riscos. E você tem o governo te pagando 12,5%. Alguns bancos, baseados nessa projeção, pagando 120% do CDI, 122% da taxa Selic. Então era uma situação que você colocava seu dinheiro lá e você tinha garantido 15, 16% ao ano. Isso é muito dinheiro para quem investe, certo? E ainda tinham situações que o investidor conseguia, trabalhando com opções de venda, de compra, de letras do Tesouro Financeiro, conseguir retornos próximos do 30%. Isso para renda fixa era uma coisa inimaginável, tá ok? E o que aconteceu? O governo ele precisava de mais dinheiro, o governo estava endividado, a coisa não estava dando certo para o governo. Então o que o governo teve que ser forçado a fazer? Aumentar ainda mais a taxa Selic, até que ela chegou no dia 30 de julho de 2015 a 14,15%, que foi o ápice histórico da década. Lá no governo Collor, lá atrás tivemos taxas Selic maiores, tá ok? Só que era uma situação que estava uma inflação totalmente descontrolada no Brasil, certo? Desde o início do Plano Real que você não tinha uma taxa Selic tão expressiva, um crescimento tão expressivo. E em 2015, no mês de 2015, chegou a 14,15%. Todo mundo tirou o dinheiro dos seus investimentos e injetou no governo. Mas e depois para pagar tudo isso? E depois para fazer essa rolagem da dívida? E na hora que o investidor resgatava esse dinheiro e você tinha que pagar esse dinheiro caro para o investidor? O que é que o governo fazia? E foi aí que a crise começou a andar. Então o governo, depois do ápice histórico, ele teve que forçadamente abaixar a taxa de juros. E aí tivemos um evento em 2016 que foi o impeachment, né? E o impeachment, quando entrou o governo Temer, ele veio com uma meta: frear a inflação e abaixar a taxa de juros. Aumentar o emprego de qualquer maneira. Isso era o que o governo Temer queria fazer. Mais uma vez, sem juízo de valor de governo. São os fatos, tá ok? E em 2016, logo em outubro de 2016, começou a queda da taxa Selic. Ela começou primeiro tímida. Então o que é importante você saber? Saber que depois de 20 de outubro de 2016, mais ou menos ali, logo depois do impeachment, que a taxa Selic começou a descer. Começou a ter esse movimento de queda na taxa Selic, tá ok? E depois disso, começou uma derrocada na taxa Selic. Aí você fala: professor, e quem investiu seu dinheiro aqui? O que aconteceu? Foi meu caso. O que aconteceu? Não teve os ganhos que tiveram uma expectativa, porque você estava com uma expectativa de alta, ok? E aí chegamos num ponto que agora, em 22 de março, notícia fresquinha, a taxa Selic atingiu a menor da história. Gente, mais atualidade financeira que isso não existe. Estamos aqui há menos de 10, 15 dias do menor taxa Selic da história, ok? Então você vai ter uma prova que vai acontecer 2 meses depois de um fato desse, a menor Selic da história. É muito difícil que isso não venha pelo menos indiretamente na sua prova, certo? Então é isso que é importante você saber. Nesse ponto aqui, o que está acontecendo? O governo está abaixando a taxa Selic para ver se ele consegue recuperar o investimento na economia, para ver se pessoas como eu, como você, tiram o dinheiro
do governo e dos bancos de renda fixa e tentem colocar investimentos de maior risco, tentam fazer a economia girar, beleza? Mas o que é importante ver? Menor Selic da história, desde o começo da marcação histórica da taxa Selic. Fato muito relevante. Falamos de taxa Selic do histórico, vamos falar agora da projeção da taxa Selic. E qual será essa projeção? A projeção ela é dada sempre por especialistas, e especialistas divergem, certo? Então, é importante que vocês estejam lendo jornais que falam sobre essa situação econômica, diários econômicos, tá? Para vocês verem como esses especialistas divergem e falam coisas diferentes. Agora, o consenso atual que se fala é que em 2018 essa taxa Selic permanecerá baixa, certo? Ou seja, ela estava em 6,5%, ela permanecerá baixa. Porém, não existe muito uma crença que ela vá voltar a cair mais, que ela bata um novo recorde histórico. De 6,5% já é meio considerado um fundo do poço para a taxa Selic, né? Se começar a cair mais, sai totalmente do contexto do panorama político brasileiro. E temos que lembrar que estamos perto de eleição, coisa parecida, isso pode mexer em todas as estruturas. Se o próximo governo quiser dinheiro para poder fazer investimento em infraestrutura, investimento público, ele vai ter que aumentar a taxa Selic para conseguir captar mais recursos, beleza? E em 2019 e 2020, os especialistas eles se dividem, mas eles acreditam que a taxa Selic ela vai subir para níveis aceitáveis, ou seja, muito dificilmente vamos ver uma taxa Selic acima dos 10%, mas talvez ela volte a subir para 8, 8,5, 7,5, lá para os patamares que ela estava em 2013, 2012. Tá ok? Então essa é a ideia da taxa Selic. Lembrando que ela é uma ferramenta para frear a inflação. Quando você aumenta a taxa Selic, você tem um freio na inflação. Quando você diminui a taxa Selic, você consequentemente libera mais crédito, mais barato, as pessoas pegam mais empréstimo, jogam mais na economia e você tem um aumento de inflação. Beleza? Vamos ver agora a questão do PIB. O PIB é mais tranquilo de ver que ele é medido por ano, certo? Em 2014, nós tivemos um crescimento do PIB de 0,1%. É importante lembrar que de 2008, 2009, logo depois da crise americana, até 2013, o Brasil vinha num crescimento muito acelerado de PIB, chegando ao ponto de ser entre a oitava e a sétima maior economia do mundo, né? Então o Brasil deu um crescimento muito acelerado. E em 2014 começou-se a ver que não estava tendo o mesmo desempenho. O PIB ele cresceu apenas 0,1% no ano. É como se o país inteiro ficasse estático, tá? E o que aconteceu em 2015? Foi quando, em 2014 para 2015, foi quando a taxa Selic começou a aumentar para você ter mais investimento. E olha que interessante, você jogando mais dinheiro para o governo, teve menos investimento na área privada, teve menos produção de riqueza. Até que em 2015 tivemos uma queda no PIB de 3,8%, a pior desde 1996. Desde que o PIB começou a ser medido pelo Plano Real, que foi em meados de 96, foi a pior queda da história. Lembrando que o PIB é sempre em relação ao ano anterior, então foi uma queda de 3,8% em relação a 2014. Certo? Importantíssimo saber, a partir de 2015 tivemos o pior PIB da história. Em 2016, tentando fazer de tudo para reestimular os investimentos no auge do impeachment, tivemos uma queda de 3,6%. Essa queda consecutiva de 3,8% e depois cair 3,6% em cima do que já caiu, foi o pior ano consecutivo desde a década de 30, pessoal. Desde 1930 a 1931 foi a pior queda consecutiva já registrada. Então realmente estava numa situação braba, a crise estava no seu ápice, o desemprego estava no seu ápice, estava tudo realmente precisando de empurrão, ok? Quando o novo governo Temer assumiu, tem toda aí uma reagida aí pelos meios aqui, da agenda desse governo e tivemos em 2017 uma alta de 1%. Lembrando que tivemos uma alta de 1% em cima dessas duas quedas que já ouviram. Então, se você tinha o PIB em 100, ele caiu 3,8, depois 3,6, para ir, sei lá, tipo para 92, ele não cresceu para 101. Esse 1% fez ele crescer para 93, digamos, entendeu? Então foi em cima da queda. Foi uma reação, tá? Não foi um salvamento. Em 2017 começou uma reação do governo. Então é importante você saber disso. O PIB brasileiro começou a reagir a partir de 2017, tá ok? Falamos aqui do histórico do PIB, vamos falar agora da projeção do PIB aqui na frente. Os especialistas também pensam o seguinte sobre a projeção do PIB, que
Em 2018, esse ano que estamos agora, estima-se uma alta de 2,7%. É importante saber o quê? A cada mais ou menos mês, 2 meses, eles reveem esse PIB, tá? Então eles podem baixar um pouquinho, aumentar um pouquinho. No início do ano, eles estimavam 2,5%. Agora, o Banco Central e alguns especialistas já estão estimando 2,7%. Isso pode mudar de acordo aí com o humor do mercado e o humor da economia brasileira como um todo. Mas o importante é ver o quê? O PIB, ele volta a crescer, tá ok? Em 2019, tem-se uma boa expectativa. É o primeiro ano de governo. O primeiro ano de governo normalmente vem acompanhado de grandes investimentos em infraestrutura, de grande confiança da empresa. Estamos num momento que pode mudar o panorama político brasileiro por completo. Essas eleições de 2018 vão trazer enormes impactos aí à economia, com certeza, tá? Então, especula-se uma alta de 3% no PIB de 2019. E em 2020? 2020 ainda é pura especulação. Alguns falam que pode recuar, podem se manter ou pode aumentar, tá? Então ainda é pura especulação. Agora, gente, é sério, levem para a prova que o PIB ele vai estar crescendo aí entre 2,5% e 3% no ano 2018 e 2019. Isso pode vir em prova porque já veio. A atualidade do mercado financeiro ela costuma ser uma prova muito específica em alguns casos, ok? Vamos agora para o histórico do IPCA. Quem lembra o que é IPCA? Inflação, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, tá ok? E o que aconteceu? Toda essa situação da alta da Selic foi para tentar o quê? Frear a inflação, né? E agora vamos ver que a inflação já está freada. É por isso que os especialistas acham que a taxa Selic tende a aumentar, porque a inflação já está em um patamar controlado. Em 2013, tínhamos uma inflação de 5,91%. Beleza, ainda estava meio no controle. 2014, começou a crise, não é verdade? 6,41%. Lembra do PIB? Crescimento de 1%? E em 2015, que tivemos a primeira queda de 3,8%, a maior queda desde 96, nós tivemos uma inflação de 10,67%, a maior desde 2002. Então você vê como todos os indicadores estão interligados, ok? Então, em 2016, houve uma redução dessa inflação. Conseguimos controlar um pouco a inflação. E foi desse momento que o governo viu que a inflação estava começando a ficar controlada que aconteceu o que com a taxa Selic? Ela começou a reduzir. Já estava freada a inflação. Viu como está tudo interligado? E em 2017, tivemos agora a inflação medida de 2,21. É considerada a menor inflação desde 1998. Então, para o IBGE, os preços gerais da economia praticamente não mudaram em 2017. Aí você vai falar, mas Ricardo, a gasolina aumentou um monte, o diesel aumentou um monte, o gás de cozinha aumentou um monte. Tudo bem, isso faz parte de um setor da economia. Mas pelas medições do IBGE, o que está registrado, o que está ali sendo feito, documentado é que houve um aumento de 2,21% na inflação. Falamos agora do histórico da inflação, vamos falar agora da projeção da inflação, que foi algo que já caiu, já foi cobrado exatamente na prova do Banco do Brasil, ok? E o que me fez falar de todos os outros indicadores também. E o que é que fala a projeção da inflação? A projeção da inflação, ela fala que em 2018 teremos uma inflação de 4,5%, com desvio padrão de mais ou menos 1,5 ponto percentual. Em 2019, a meta também estava em 4,5%, porém, ela já foi reduzida. Ela está hoje em 4,25%, tá? Então é importante você saber o quê? Que nesses próximos 2 anos, o presente e o próximo, a inflação vai ficar em torno de 4,5%, com aumento percentual de 1,5 ponto para mais ou para menos. Caiu uma questão exatamente igual na prova de 2015, falando da inflação em 2017. Então preste atenção nisso, ok? E em 2020? Em 2020, especula-se. Porém, há um fato interessante em 2020. Em 2020, preste atenção nisso, os diretores do Banco Central começarão a ter mandato fixo. E pelas projeções do Ministério da Fazenda, essa situação de mandato fixo é apenas com um grande objetivo: combater a inflação, certo? Então especula-se que a partir de 2020 a inflação seja mais e mais ainda controlada para não entrarmos em uma situação de hiperinflação que já vivemos lá no governo Collor, já vivemos no governo Itamar Franco, voltamos a viver aí no governo Dilma, né? E agora a gente não quer mais, o Brasil não quer mais essa instabilidade inflacionária, ele quer realmente segurar a inflação.
Então, pessoal, você que está em casa me assistindo, é isso. Presta muita atenção no PIB, no histórico do PIB, na projeção do PIB, muita atenção na taxa Selic, no para que ela serve e qual é que a gente teve a menor da história, agora é 22 de março de 2018, tá? E leve isso de 4,5% e a meta da inflação com 1,5% para mais, 1,5% para menos, 4,25% em 2019, 4,5% em 2018. Já caiu na prova, pode cair de novo. Beleza? Então, é nóis. Valeu!